Distribuições amostrais multivariadas, capítulo 4. Dando prosseguimento às nossas videoaulas a respeito desse capítulo, nós fizemos uma introdução e começamos a falar sobre distribuições de formas quadráticas. Já apresentamos alguns importantes resultados. Nessa aula, nós vamos falar de um teorema muito importante, né? E dar continuidade às distribuições de formas quadráticas, agora para casos especiais. Então, a principal ideia na demonstração dos teoremas que se seguem é a utilização de transformações lineares do vetor aleatório. Então, daqui para frente, nós vamos usar bastante transformações lineares. Transformação linear de variáveis normais são normais, pelo teorema das transformações lineares, cuja média e covariância dependem da matriz da transformação linear utilizada. Então, o vetor resultante ele terá distribuição normal p variada, dada por uma normal, com média zero e matriz de identidade, e a forma quadrática x' desse vetor, z', y', sei lá, se trata, o nome que resultou de transformação, será Q quadrado central. Ou então, o vetor resultante terá uma distribuição normal, digamos x, né, com covariância de identidade e vetor de médias eta, e a distribuição da forma quadrática x' será a Q quadrado não central, como a gente acabou de demonstrar em alguns teoremas aí. Então, o teorema a seguir diz respeito à distribuição de x' sigma menos 1x, agora para um x que tem uma distribuição normal geral, com média μ e sigma, e dimensional. Então, x tem distribuição normal μ e sigma. Veja a diferença do teorema 3.8. No teorema 3.8 é x menos μ, é a distância de Mahalanobis, de x para μ. Então, x menos μ transposto, sigma menos 1, x menos μ. Isso tem distribuição normal, Q quadrado, com P graus de verdade, se x é normal com esses parâmetros, P dimensional. Então, essa é a diferença do teorema que nós vamos ver agora. Então, a distribuição de formas quadráticas 1, teorema 2, se o vetor aleatório x pertence a RP, vetor dos reais p-dimensional, segue uma distribuição normal multivariada com função de densidade fx, com média μ e matriz de covariância sigma. Essa densidade especificada anteriormente, né, no capítulo 3. Ou seja, o x se distribui normal com média μ e covariância sigma. Então, a forma quadrática que eu chamei ela de z aqui, essa variável aleatória, x' sigma menos 1 x, um vetor p-dimensional, sigma matriz de covariância da distribuição de x. Tem distribuição Q quadrado não central com grau de liberdade igual a P. Então, é não central. E parâmetro não centralidade dado por μ' sigma menos 1 μ. μ'. Então, a gente diz que tem distribuição Q quadrado P como parâmetro não centralidade, entre parênteses aqui, que é o parâmetro não centralidade da distribuição Q quadrado não central, μ' sigma menos 1 μ. É a distância do vetor μ para origem, ou comprimento do vetor μ, mas numa métrica de Mahalanobis, cuja função densidade é dada pela expressão 5 ou 6. Então, 5 ou 6, que é aquela forma que nós fazemos mistura de Q quadrado com Poisson, com peso Poisson, uma série infinita. Então, são séries infinitas. Então, fazendo U igual a transformação linear, sigma menos meio de x, em que sigma menos meio é a raiz quadrada, que nós já definimos, então a gente atua no núcleo da decomposição espectral, elevando a matriz lambda diagonal a menos meio, que equivale a fazer 1 sobre a raiz dos autovalores, recompõe o produto, temos a raiz inversa de Q quadrado, da matriz sigma, né? Sendo P uma matriz ortogonal dos autovetores e lambda a matriz diagonal dos autovalores de sigma, decomposição espectral de sigma. Então, z', x' sigma menos 1 x, mas quem é x? X é sigma menos meio vezes x. U é igual a sigma menos meio vezes x. Então, x é
sigma meio de U. Então, sigma meio de U transposto, que é x' transposto, então vai sigma meio de U, então vai dar U' transposta do sigma meio, que é sigma meio. Sigma menos 1 nós podemos fatorar como sigma menos meio, sigma mais meio. Não está fatorado aqui, mas podemos. E x é sigma meio U, que é a transformação inversa, que eu não coloquei aqui. Então, sigma meio U. Ora, isso aqui, sigma meio vezes sigma menos meio, identidade. Sigma menos meio vezes sigma meio, identidade. Então, sobra U', U. Então, soma dos u's ao quadrado. Mas quem é U? Uma transformação linear de x. Então, pelo teorema de transformação linear de x, o vetor U tem distribuição normal multivariada com média e covariância dadas respectivamente por quem? Média de U é a combinação linear das médias, sigma menos meio mi, e covariância de U igual a identidade. Portanto, U cai naquele caso de uma U tem uma distribuição normal P variada, que é aquele caso que tem um vetor que eu mencionei aqui, eta. O nosso eta, nesse caso, é sigma menos meio mi e matriz de covariância igual a identidade. Então, a forma quadrática linha U, que é a nossa Z, ela corresponde exatamente a uma Q quadrado, de acordo com o teorema 1, uma Q quadrado, uma Q quadrado com um grau de liberdade P, e para a centralidade delta 2, que é exatamente mi do U. Mas a média do U é isso aqui, então, mi transposto sigma menos meio, vezes sigma menos meio mi. Portanto, mi', sigma menos meio mi. U, U, U. Que dá sigma menos meio, dá sigma menos meio, vezes sigma menos meio, dá sigma menos 1. Mi', sigma menos 1, mi, conforme queremos mostrar, incluindo a prova. Um corolário 2.1. A distribuição de formas quadráticas y. Se y for normal, mi, sigma, então y menos mi, transpôs sigma menos 1, y menos mi, da forma quadrática, possui distribuição Q quadrado central com P graus de liberdade. Então, isso aqui é uma Q quadrado central. Se a gente fizer x igual a y menos mi, teremos x com uma normal com média 0 e covariância sigma. Logo, isso aqui é x, então vai ficar x' sigma menos 1, x. Ora, pelo teorema anterior, x sendo normal com qualquer média, qualquer matriz de covariância positiva definida, x' sigma menos 1, x tem uma distribuição de quadrado não central com P graus de liberdade. E com parâmetro não centralidade dado pela média de x transposto sigma menos 1 mi de x, que acabamos de ver. Teorema. Isso aqui é um corolário do teorema. Mas como mi de x foi dado por uma translação do y, que tinha a média mi, feito uma translação subtraindo mi. Então, x será média zero. Portanto, de acordo com esse teorema, a média do x é zero, então 0 transposto sigma menos 1, 0, vai dar zero, então delta 2 igual a zero. Portanto, se delta 2 igual a zero, a distribuição é Q quadrado central com P graus de liberdade, como queríamos mostrar. Então, o nosso teorema do teorema 3.8 é um caso particular desse teorema que nós acabamos de corolar, né? É um caso particular do teorema 2 que acabamos de apresentar. Distribuição de formas quadráticas 1 ainda, né? Um segundo corolário aqui, corolário 2.2. Se y é normal com média, mesmo y anterior, mi, sigma, e alfa um vetor de reais, p-dimensional, qualquer, do RP. Então, y menos alfa, linhas, sigma menos 1, y menos alfa, que eu vou chamar de z também, possui distribuição Q quadrado não central, com P graus de liberdade, e parâmetro não centralidade, delta 2, mi menos alfa, transposto, sigma menos 1, mi menos alfa. Então, novamente, fazendo a translação x igual a y menos alfa, então x vai ter distribuição normal, porque é só uma transformação linear, cuja matriz está multiplicando y é a identidade, jacobiana é 1. Então, vai ter a mesma distribuição, só que a média é transladada. Então, em vez da média ser mi menos ser zero, né, vai ser mi menos alfa por cada translação, subtraímos alfa. Então, a nossa média vai ficar subtraída de alfa.
nós subtraímos uma constante de uma variável aleatória, a nova média dessa variável aleatória foi subtraída da constante. Que no caso aqui é uma variável vetorial. É a linearidade da esperança, né? Ou usando o teorema das combinações lineares. Logo, essa forma quadrática, isso aqui é x, então vai ser x' sigma menos 1x, mas x tem essa distribuição aqui, que é o caso geral do teorema 2, de onde saiu esse corolário. E nós vimos no teorema 2 que isso aqui é tem distribuição Q quadrado não central, com P graus de verdade, para não centralidade dado por mi' sigma menos 1 mi. Ora, mas quem é mi de x? Mi de x é mi menos alfa. Então, vou substituir aqui por mi menos alfa transposto, sigma menos 1, mi menos alfa, que vai dar o resultado do anunciado do corolário. Então, substituindo mi de x transposto por mi menos alfa e mi de x por mi menos alfa, teremos o parâmetro não centralidade almejado. Portanto, Z, nossa forma quadrática, terá a distribuição Q quadrado não central com esse parâmetro não centralidade, como queríamos mostrar. Então, se o alvo for o mi, o que acontece para a não centralidade? Zero. Que é a distância do mi para o mi, distância de Mahalanobis. Então é zero, então cai no quadrado central, então esse corolário é um caso particular do corolário anterior, né? Quando o alfa é igual a mi. Corolário anterior, quando o alfa é igual a mi. Então, se nós subtrairmos y de mi, e quando subtrairmos de alfa qualquer, se esse alfa for o mi, nós temos o caso anterior. Então, claramente a gente vê que se o alfa for mi, essa forma quadrática aqui, que é o parâmetro da centralidade, zero. Então cai na Q quadrado central, como tínhamos anunciado. Na próxima aula vamos falar de um outro importante teorema, que é relacionado ao teorema 3.2, ou do teorema 2. Então, muito obrigado por assistirem. Agora ficou mais fácil, né? Essa parte inicial era um pouco mais difícil, mas agora se tornou mais simples um pouco e espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre formas quadráticas. Essas distribuições são muito importantes nos modelos lineares, aqui na multivariada, na inferência multivariada e na maioria das técnicas de inferência multivariadas e univariadas. Univariados, quando a gente tratar o vetor de observações dos resíduos ou dos dados, né, da amostra inteira, o vetor n-dimensional. Então, muitos casos nos modelos lineares são provados, a teoria dos testes dos modelos lineares são provados usando distribuições de formas quadráticas. Obrigado, até a próxima aula.